Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais um vídeo, a mais uma aula do nosso curso de aprofundamento bíblico, onde juntos nós estamos buscando o conhecimento, as pérolas, os tesouros da palavra do Senhor. Que bom que você está aqui, eu louvo a Deus por tua vida. Ontem nós falamos, do profeta Jeremias. Falamos também ontem de como Isaías morreu. Isaías morreu cerrado ao meio, por ordem do rei Manassés. Falamos também que Jeremias é chamado de o profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias escreveu também, além do seu livro, o livro de Jeremias, escreveu Lamentações de Jeremias, quando Jeremias lamentou ali pela rebeldia do seu povo, pela forma como o povo se afastava e desobedecia a Deus. Falamos também ontem de como Elias foi arrebatado, foi levado para o céu numa carruagem de fogo e que Eliseu pediu a Elias que lhe desse uma porção dobrada do seu espírito. Elias disse que isso não poderia ser feito, que não era atribuição dele, de Elias, fazer isso. Mas Elias disse: olha, se você me vê sendo arrebatado, sendo levado para o céu, é bem provável que o teu pedido seja feito, seja aceito, seja respondido. E Eliseu viu uma carruagem de fogo levando Elias para o céu. E ali então começa o ministério de Eliseu. É importante que Eliseu continuou com a escola de profetas. Eliseu continuou realizando milagres incríveis, extraordinários. Olha, nós poderíamos muito bem fazer um estudo só com a vida de Eliseu. Eliseu foi um homem segundo o coração de Deus, usado por Deus, poderoso na palavra, na comunhão, na intimidade com Deus. Realmente Eliseu recebeu de Deus uma porção dobrada do Espírito Santo para profetizar, para ensinar, para repreender. Foi Eliseu que curou Naamã, o chefe do exército sírio, curou Amã de uma lepra. Eliseu mandou Naamã se banhar lá no Rio Jordão. Ele foi então, mergulhou 7 vezes e foi curado. Foi Eliseu também que um rei mandou todo o seu exército para prendê-lo, porque toda a estratégia que o rei usava, todo o plano que o rei fazia para fazer uma emboscada contra o povo de Deus, o exército de Israel sabia. O rei começou a pensar que tinha ali um traidor no meio deles, porque tudo o que eles planejavam, o povo de Deus sabia. E alguém disse: não, majestade, não tem traidor aqui não, é porque tudo que o Senhor pensa, tudo que o Senhor pensa na sua cabeça, no seu quarto, na sua cama, Deus vê, Deus sabe, informa e fala para Eliseu. E então Eliseu avisa o exército de Israel. Então o rei mudou o foco. Ao invés de armar uma emboscada para o exército de Israel, armou uma emboscada para o próprio Eliseu, o profeta de Deus. Descobriram onde Eliseu estava, o rei mandou o exército cercou o lugar onde Eliseu estava dormindo. De manhã, bem cedinho, o servo de Eliseu saiu e o rapaz viu ali cercado de cavalos, de guarda, de soldados. E o rapaz voltou apavorado e disse: meu senhor, estamos perdidos. E Eliseu disse: o que foi que houve? Ele disse: vem cá fora para o senhor ver. Quando Eliseu saiu e olhou, o rapaz viu o semblante de Eliseu, não estava apavorado, não estava com medo, estava com paz. E então Eliseu fez uma oração. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E os olhos do rapaz foram abertos e o rapaz viu o que Eliseu estava vendo. E o que Eliseu estava vendo, pastor? Soldados, cavalos de fogo, soldados celestiais, anjos de Deus, com as espadas de fogo desembainhada para atacar os inimigos. E Eliseu disse: fique calmo, fique em paz, porque aqueles que estão conosco são maiores e muito mais poderosos do que os que estão com ele.
Eliseu tem histórias tremendas, fantásticas. Foi Eliseu que a viúva procurou. A viúva procurou, tinha 2 filhos, os filhos seriam levados como escravos, porque o marido morreu, as dívidas acumularam, ela não tinha como pagar as dívidas. E então os cobradores chegaram e disseram: olha, se você não pagar a dívida, nós vamos levar seus 2 filhos como escravos. A mulher correu a Eliseu, suplicou a misericórdia de Deus, Eliseu orou, e Deus multiplicou o azeite daquela viúva de forma milagrosamente extraordinária. São muitas as histórias, são muitos os milagres, mas eu quero ler com você o que está em 2 Reis. Abra sua Bíblia aí. 2 Reis, no capítulo 8, eu vou ler para você o versículo 11, tá bom? 2 Reis, capítulo 8, e eu vou ler para você aí o versículo 11. Conseguiu abrir aí? Querido Deus e bondoso Pai, tua palavra está aberta mais uma vez porque nós cremos que nós conhecemos a tua vontade, o teu plano para nós através da tua palavra. Por favor, meu Deus, nos dá discernimento, nos dá entendimento, Pai, para entendermos, para aprendermos mais sobre a tua palavra e assim nos aproximarmos mais de ti, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 11, eu vou ler para você o versículo, capítulo 8, tá bom? Eu vou ler para você o versículo 11, que diz assim: Olhou Eliseu para Azael, olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe fitou os olhos. Eliseu fitou tanto os olhos em Azael. O que é fitar os olhos, pastor? É encarar. Não tem, fulano me encarou, fulano ficou olhar nos olhos. Fitar na Bíblia é olhar no fundo dos olhos. E a Bíblia diz que Eliseu fitou tanto Azael que este ficou embaraçado, constrangido e chorou, o homem de Deus. Eliseu olhou, encarou Azael, e quando Eliseu olhou e encarou Azael, Eliseu viu as atrocidades que Azael faria contra o povo de Deus. Eliseu viu que aquele homem, na verdade, era um instrumento poderoso nas mãos de Satanás. Olha o que Azael falou. Versículo 12. Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? Ele respondeu: Porque sei. Eliseu respondeu a Azael: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael: Pois que é teu servo este cão para fazer grandes coisas? Azael respondeu: Quem sou eu? Eu sou um cachorro, como é que eu vou fazer isso tudo? Eu não tenho poder para fazer isso tudo, eu sou pequenininho, eu sou insignificante. Mas Eliseu respondeu: O Senhor me mostrou que tu has de ser o rei da Síria. Eliseu profetizou, Eliseu viu o que aconteceria, quem Azael se tornaria e o que ele faria. Meus amados, homens e mulheres de Deus são usados por Deus, profetas, pastores, ministros, sacerdotes, não importa a função. Se fala em nome de Deus, se prega em nome de Deus, se ensina em nome de Deus, são profetas. Mas pastor, profeta não é só aquele que vê o futuro também, mas profeta, de acordo com a Bíblia, é todo aquele ou aquela que fala em nome de Deus, em nome de Deus. No passado, Israel não tinha rei. Quem comandava, quem governava a nação de Israel era o próprio Deus, era um regime teocrático. Pastor, o que é teocrático? É Deus, um regime guiado por Deus, mas o povo de Deus, o povo de Israel queria ver o seu rei.
Eles invejaram os filisteus, os amalequitas, os sírios. Eles queriam um rei, como todos estes povos também tinham seus reis. E então eles pediram ao profeta Samuel que lhe desse um rei. E aí então começa a história dos reis de Israel. E começa com a unção do profeta Samuel sobre o primeiro rei de Israel. Você sabe? Você sabe quem foi o primeiro rei de Israel? Escreve aqui se você sabe. Amanhã a gente volta. Vamos falar um pouquinho sobre Samuel e vamos começar a falar também sobre os reis. Aqueles reis, não todos, mas aqueles reis que marcaram a história de Israel. Amanhã a gente volta. Eu te espero, tá? Até amanhã.